Olá, turminha! Boa tarde, tudo bem? Bom, hoje nós vamos contar uma história. A nossa hora da novidade hoje é uma história que nós vamos contar. Vamos contar e vamos conhecer algumas coisas importantes. No sábado passado, as pessoas comemoravam o dia do Halloween. O que é o dia do Halloween, você sabe? Eu vou contar para vocês o que é o dia do Halloween. Há muito tempo atrás, uma cultura chamada cultura celta, eles faziam esta comemoração porque as pessoas tinham muito medo, sabia? Eles tinham medo de barulho, eles tinham medo de escuro, tinham muito medo. E para eles não sentirem medo, sabe o que eles faziam? Eles se fantasiavam, cada um fantasiava de alguma coisa diferente. E eles pensavam que desta forma eles não iam mais sentir medo, nem medo do escuro, nem medo do barulho, eles tinham muito medo. As mulheres faziam até bolo, comidas e muitas comidas para eles não ficarem com medo, para se protegerem do medo. Mas aí foi passando o tempo, e essa cultura foi lá para os Estados Unidos, né? Na verdade, eles comemoram lá, mas a finalidade deste dia é por conta disso, porque as pessoas tinham muito medo, medo de barulho, medo de escuro, medo de claridade, muito medo. Então elas se fantasiavam para não sentir medo e faziam muita comida. E foi passando o tempo, eles foram transformando isso numa festa, né? Essa festa hoje é chamada de Halloween, tá bom? Então a tia vai contar para vocês também a história de um rei que também sentia muito medo. Essa história é a história que está escrita na Bíblia. A história de um rei. Esse rei chamava-se Rei Saul. Ele era o rei de Israel. E esse rei morava num castelo, num palácio muito bonito. E ele tinha muitas pessoas, ele tinha muita fartura. Ele era o rei de Israel. Lá no seu palácio, ele também tinha momentos em que ele sentia muito medo, muito medo. E teve uma época em que ele ficava com medo do barulho, ficava com medo do escuro e ficava ali no cantinho da sua cama, bem escondidinho, com muito medo. Aí, sabe o que aconteceu? Ele ouviu dizer que no seu reino tinha um pequeno jovenzinho que sabia tocar instrumento. Sabe o nome desse jovenzinho? O nome dele era Davi. Davi era um pastor de ovelhas. E ele também, para acalmar as suas ovelhas, para que as ovelhas não sentissem medo, ele tocava um instrumento musical que se chama harpa. Sim, ele gostava de cantar, ele gostava de tocar instrumentos, mas ele fazia assim, sabe por quê? Porque desta forma ele louvava ao Senhor. Ele tocava sua harpa, fechava seus olhos e cantava hinos de louvores a Deus. Na verdade, ele não tinha medo no seu coração e nem as pessoas da família dele, porque ele cantava louvores. E a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela fala que quando nós cantamos louvores a Deus, o nosso coração fica em paz, a gente consegue dormir e a gente espanta todo o medo. Então, o rei Saul, ouvindo dizer de Davi, mandou chamá-lo para que ele pudesse cantar louvores e tocar a sua harpa, para que ele pudesse se livrar do medo, de tudo que ele sentia. Davi chegou lá no castelo do rei e começou. O rei estava deitado na sua cama com muito medo, ele tinha medo das coisas. Aí sabe o que aconteceu? Davi começou a tocar a sua harpa, começou a tocar e o rei foi se acalmando, até que ele conseguiu dormir, porque já tinha muitos dias que ele não conseguia dormir por causa do medo. Então Davi tocando e cantando louvores ao Senhor, ele espantou, mandou para fora todo o medo do rei. E o rei conseguiu descansar. E toda vez que ele estava sentindo medo, ele chamava Davi e Davi tocava
e cantava louvores ao Senhor e o medo ia embora. Já pensou se essas pessoas que faziam essa festa, se vestiam de fantasias, também conhecessem ao Senhor? Conhecessem ao Senhor e pudessem cantar louvores a Ele quando eles sentissem medo? Seria muito mais fácil. Nós podemos fazer dessa forma. Então a gente não precisa vestir fantasia para espantar o medo, nem fazer um monte de comida e deixar lá para espantar o medo. A gente pode fazer isso, a gente pode cantar louvores ao Senhor. Porque quando a gente canta louvores ao Senhor, Ele chega para perto da gente e espanta, manda fora todo o medo. A Bíblia fala que nós devemos cantar louvores ao Senhor com todos os instrumentos que a gente puder entender e conseguir. Olha só, a Bíblia fala que nós devemos louvar a Deus com o pandeiro, nós precisamos louvar a Deus com os instrumentos de corda, que é o violão, que é a guitarra, que é a harpa. E nós também podemos louvar a Deus com outros tipos de instrumentos. Podemos louvar a Deus com os instrumentos de sopro, que é a flauta, o saxofone, o trompete. São estes instrumentos todos que nós vamos aprender a louvar a Deus. Quem não sabe tocar nenhum instrumento pode cantar, porque cantando também é uma forma de louvar a Deus. Por exemplo, quando você estiver com muito medo lá na sua caminha e não conseguir dormir porque está com medo do escuro, com medo do barulho, a gente nem precisa, a gente pode usar fantasias para brincar e se divertir com outras coisas, mas não para espantar o medo, porque para espantar o medo, nós vamos cantar louvores ao Senhor. Nós podemos cantar assim, a tia vai ensinar uma música para você cantar quando você estiver com medo e não conseguir dormir, tá bom? É assim, ó. Sou tão pequenino, mas já posso entender que Jesus está neste lugar. Vou fechar os meus olhinhos para descansar. Sei que Cristo vai me abençoar. Silêncio, silêncio, Jesus está aqui. Silêncio, silêncio, agora eu já posso dormir. Quero que você tenha uma noite bem tranquila e que o Papai do Céu abençoe sempre a sua vida para que você possa ficar igual ao rei Saul, não ter mais nenhum medo, porque você agora vai aprender a cantar louvores ao Senhor. Um grande beijo e até mais, se Deus quiser.